Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor nos concedeu a graça de explorar as sondáveis riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele fala conosco através da carta de Paulo aos Efésios. Esse é o nosso compromisso com Deus nas noites de domingo durante os próximos anos. Nós amamos o Senhor, nós nos deleitamos na sua presença, nós queremos ouvir atenciosamente cada palavra que Ele, como um Pai amoroso, tem a dizer aos seus filhos nas Escrituras. E por isso nós temos avançado cuidadosamente, versículo por versículo, através dessa epístola. E eu acho que à medida em que nós nos debruçamos sobre essa carta, nós deveríamos adotar o mesmo sentimento expressado pelo filósofo romano Cícero em uma de suas cartas, quando ele enfatizou ao seu interlocutor a importância da comunicação escrita no mundo antigo. Ele disse: o que mais poderia me causar imensa felicidade do que te escrever ou ler uma de tuas cartas quando eu sou incapaz de conversar contigo em pessoa? E nesta noite eu quero que você experimente a imensa alegria de ouvir a voz de Deus no versículo 2 do primeiro capítulo, que ainda faz parte da saudação, da introdução, do prefácio da carta que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever aos cristãos efésios e por derivação também a nós. Leiamos então Efésios capítulo 1, versículo 2. Efésios capítulo 1, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por preparar esse momento na eternidade passada para nós estarmos aqui juntos, louvando, bendizendo ao Senhor e desfrutando da paz que vem pela graça. Que o Senhor nos ajude nessa noite a estarmos diante da Tua palavra numa disposição agradável, visando a Tua glória, por meio da obediência em nome de Jesus. Amém. Deixe-me lembrá-los que Paulo está seguindo o padrão epistolar clássico da época do Novo Testamento, cuja estrutura básica consistia em uma introdução composta de 3 elementos: remetente, destinatário e saudação, sucedida pelo corpo principal da carta e a conclusão. Então, quando Paulo acrescenta uma saudação após identificar a si mesmo como remetente da carta e os efésios como seus destinatários, ele está num sentido formal, estrutural, seguindo o padrão das cartas antigas do mundo greco-romano. Mas, no outro sentido, em termos de conteúdo, a sua saudação à igreja efésia é completamente diferente da usual saudação epistolar greco-romana, que tinha frases padronizadas. As cartas gregas tinham o seguinte padrão: identificava-se primeiramente o autor e os destinatários, e depois acrescentava-se a palavra grega karen, que significa saudação. E essa palavra é uma derivação de um verbo grego que significa literalmente alegrar-se ou regozijar-se. Era uma saudação de uma só palavra. Nas cartas romanas, o padrão era o mesmo das cartas gregas, mas em vez de karen, saudação, acrescentava-se a expressão salutem, a palavra em latim para saudação. Nós temos um exemplo do padrão de saudação greco-romano na carta escrita ao comandante do exército romano, Cláudio Lísias, ao governador Félix, conforme registro de Lucas, lá em Atos capítulo 23, do verso 25 ao 26. Se você quiser conferir, Atos 23, do verso 25 ao 26. Atos 23, 25 a 26, diz assim: o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações, na NVI, ou saúde, na Almeida Revista Atualizada.
Os judeus então alteraram esse padrão, acrescentando a palavra paz, shalom, que era a saudação hebraica comum. Shalom era uma expressão de saudação ou despedida, representando um desejo de bem-estar tanto físico quanto espiritual. E essa saudação acabou se tornando uma saudação mais ou menos formal, comparável em português a olá, bom dia ou adeus. Eles usavam isso em diversas ocasiões diárias. E então vieram os apóstolos e quando eles escreveram cartas às igrejas, eles trocaram Karem, saudação, por Caris, que significa graça. E eles adotaram o termo paz, o termo judaico, termo usado pelos judeus. Assim nós temos a dupla graça e paz, configurando um novo padrão de saudação, uma saudação cristianizada, usada especialmente nas cartas paulinas, exceto em apenas 2 cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, nas quais Paulo acrescenta entre graça e paz a palavra misericórdia. E esse desvio da forma padrão das cartas antigas que o apóstolo faz é interessante porque a cultura greco-romana buscava excelência em tudo o que faziam, beirando o perfeccionismo. O impacto profundo e duradouro que a educação da Grécia Antiga produziu em todo o Ocidente e que ecoa até os dias de hoje, teve como princípio formativo a arete, ou seja, um ideal de excelência humana. A busca pela arete, pela excelência, guiava o desenvolvimento educacional e pessoal dos gregos. Os gregos dedicavam-se a fornecer explicações e formular conceitos sobre quase tudo, sobre quase toda a realidade, com rigor científico, em uma ampla variedade de assuntos, como astronomia, matemática, filosofia política, ética, metafísica, ontologia, lógica, biologia, retórica, estética e assim por diante. Os gregos praticamente ensinaram a humanidade a pensar, e eles viam a linguagem, as expressões verbais, como manifestações da alma. A filosofia, como nós entendemos hoje, é uma criação grega. Os romanos também demonstravam uma forte tendência ao perfeccionismo. Eles estabeleceram altos padrões de desempenho, acompanhado de avaliações extremamente críticas, a fim de evitar erros e falhas. Eles até escreveram manuais e comentários acadêmicos para ensinar como se escrever uma boa carta. E eles também tinham professores que ensinavam como escrever uma correspondência. A propósito, alguns dos livros publicados eram coleções de cartas escritas por pessoas famosas, como Cícero, que eu já citei, Plínio o Jovem e o imperador Juliano. E como já dito, quando eu lhes apresentei a biografia de Paulo no início desses estudos, o apóstolo também era um cidadão romano. E não é impossível que ele também tenha estudado a cultura e literatura grega, o que era comum para pessoas instruídas no mundo helenizado da época, fossem judias ou gentias. Além disso, Paulo recebeu um treinamento acadêmico rigoroso no judaísmo, sob a mentoria do famoso rabino Gamaliel. A gente já viu isso. Portanto, o apóstolo conhecia bem a cultura do mundo antigo e, em certo sentido, era um homem do seu tempo, um homem dentro da sua cultura. Então, não seria estranho que numa cultura que valorizava a forma, a exatidão de termos e o rigor científico, Paulo apenas seguisse a formalidade convencional e fraseado padronizado ao redigir a sua carta aos cristãos efésios. No entanto, quando o apóstolo saúda os cristãos da igreja de Éfeso e de toda a Ásia Menor em termos de graça e paz, ele não está seguindo a forma padronizada, ele não está seguindo de modo servil a forma padronizada greco-romana, nem a judaica, mas ele está tomando alguns termos conhecidos e formulando uma nova saudação a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma nova perspectiva muito mais elevada. Em outras palavras, ao desejar graça e paz aos crentes efésios e de toda parte, o apóstolo Paulo está elevando a sua relação com eles a um nível da mera formalidade, acima, melhor dizendo, de um nível da mera formalidade, e colocando até mesmo uma simples saudação no contexto do evangelho.
Estou enfatizando isso, meus irmãos, porque eu considero essa questão uma das principais tragédias da vida de alguns crentes. A falha em colocar todas as coisas sob a ótica cristã, sob a perspectiva cristã. O crente não deve ser alguém que vive a vida de modo automático, seguindo padrões mecanicamente, cumprindo protocolos, sem reflexão, análise, estudo e oração. O crente é alguém que está sempre preocupado em como expressar a sua fé em tudo o que faz e verbaliza, até mesmo nos mínimos detalhes, como faz o apóstolo nesta saudação aqui em Efésios. O crente está o tempo todo com os óculos do evangelho, por assim dizer, e frequentemente limpando as lentes para enxergar melhor o mundo a partir de uma perspectiva cristã. E quando elevamos todas as coisas à esfera cristã, até as coisas mais simples se revestem de profundo significado, profundidade e relevância. Em outras palavras, é fazer tudo para a glória de Deus, até as atividades mais corriqueiras, como comer e beber, como diz Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, à luz da nossa posição cristã, não é mais sobre uma mera saudação, não é mais simplesmente sobre comer e beber, não é mais sobre pequenas ou grandes coisas, é sobre fazermos tudo com a motivação de agradar a Deus e com a intenção e a esperança de colocar as pessoas sempre no contexto do Evangelho, sempre trazê-las para dentro da esfera de existência do Evangelho. E aqui você vê Paulo fazendo exatamente isso, ao usar um antigo meio de comunicação escrito, mesmo quando ele escreve palavras que normalmente eram mera formalidade entre greco-romanos e judeus. E se você quiser um paralelo, as redes sociais são para o mundo moderno o que as cartas eram para o mundo antigo. O mundo está continuamente ditando, através das redes sociais, o padrão, a forma, a maneira como nós nos comunicamos uns com os outros. Então, permita-me lhe perguntar: você tem usado as suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, aqueles que têm, e as suas conversações nesses aplicativos com a motivação de agradar a Deus e com a intenção de trazer as pessoas para a esfera do Evangelho? Ou você está simplesmente seguindo mecanicamente o padrão de tudo que o mundo faz ao usar essas plataformas? Você está simplesmente sendo envolvido na forma e o padrão do mundo, seguindo tudo irrefletidamente, padronizando-se a cada nova moda e linguagem, ou você está colocando essas coisas no contexto do Evangelho e expressando-se como um crente em Jesus Cristo? O cristão, meus irmãos, reitero, é alguém que quer glorificar a Deus, elevando até mesmo as mínimas coisas à esfera cristã. Bem, mas alguém pode dizer: a saudação de Paulo também não acabou se tornando uma mera formalidade, algo meramente convencional, porque ele segue o mesmo padrão em quase todas as suas cartas. As palavras de saudação dele não teriam, no final das contas, consistido apenas em uma espécie de jargão evangélico? Eu não duvido, meus irmãos, que tenha havido e que ainda existam pessoas que profiram essas palavras levianamente. Mas isso não é verdade quanto a Paulo. Embora a expressão graça e paz tenha se tornado a elocução de cumprimento padrão nas cartas paulinas, nada que sai da pena de Paulo, eu já repeti isso aqui muitas vezes, é destituído de profunda significação. A dupla graça e paz não é um fraseado automático, mecânico, irrefletido, meramente formal, como eram as saudações no mundo antigo, as saudações convencionais com as quais greco-latinos e judeus costumavam saudar-se uns aos outros. Ao usar a palavra graça, Paulo está introduzindo um dos grandes termos do Novo Testamento, um dos grandes termos do cristianismo aqui. Normalmente define-se graça como favor imerecido. É o benefício divino concedido imerecidamente à humanidade. Mas eu penso que essa é uma definição incompleta, porque, embora fale do caráter imerecido da bênção, deixe de dizer o que o objeto do favor realmente merece. Deixe-me ilustrar isso. Um pai pode decidir
de espontânea bondade, presentear o seu filho, sem que isso seja uma recompensa por alguma ação específica do filho ou pela virtude global da sua vida. É simplesmente um gesto de amor e bondade do pai. É um favor dado a alguém que não merece com base no amor. Isso daqui é uma coisa. Agora, outra coisa completamente diferente é um pai decidir de livre vontade amorosa dar um presente para o seu filho quando o comportamento do seu filho e as circunstâncias recomendam que ele receba exatamente o oposto: castigo e disciplina. É um favor imerecido concedido a alguém que merece exatamente o contrário. Isso, a meu ver, meus irmãos, representa melhor o conceito neotestamentário de graça. Em outras palavras, graça é favor divino dado a pecadores que merecem o inferno. É isso que significa graça. E essa palavra é usada 155 vezes no Novo Testamento. É uma repetição frequente que demonstra que toda a vida cristã, toda a nossa vida como crentes é vivida sobre a graça. O apóstolo João já fez uma declaração magnífica sobre isso em João capítulo 1, verso 14. Diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está falando de Jesus aqui, Jesus encarnado. E essa maravilhosa declaração é suplementada, abre em João capítulo 1, por uma outra declaração igualmente maravilhosa no versículo 16, que indica que Cristo é a fonte da qual flui a graça. João capítulo 1, versículo 16. Diz assim: de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A vida cristã, meus irmãos, é graça sobre graça, uma enxurrada, uma rajada de graça repetidamente, e é essa graça contínua que nos mantém dentro de um ambiente de segurança. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, olha isso, olha a graça, olha o que Paulo diz, que é a graça que nos mantém no ambiente de segurança. Olha Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, eu aguardo você. Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E mais adiante, neste mesmo capítulo, Paulo diz que Deus nos deu abundância de graça. Olha o versículo 17 de Romanos 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não apenas graça, meus irmãos, notem, diz Paulo, mas abundância de graça. E o apóstolo expressa essa ideia de excesso, essa graça superlativa, de plenitude, de fartura de graça, de um modo mais impressionante ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Vá a 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Olha esse texto por um instante. Segunda Coríntios 9, 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Agora Paulo vai um pouco mais além, não apenas graça, mas toda a graça, diz o apóstolo. Não apenas ocasionalmente, mas em todo tempo e de todo tipo. O suprimento da graça é inesgotável. Deus não economiza graça, as escrituras estão nos dizendo. Por quê? Porque à luz da nossa condição miserável e caída, nós precisamos de muita graça. Nós necessitamos viver continuamente no ambiente de graça e acumular graça sobre graça a cada momento da nossa experiência cristã. Abundante graça sobre graça. E é por essa razão que a primeira coisa que Paulo deseja aos cristãos efésios é simplesmente
graça. A propósito, nós poderíamos dizer que Paulo é o apóstolo da graça. Das 155 vezes que a palavra graça aparece no Novo Testamento, 100 vezes são nos escritos de Paulo. Ele foi consumido pela graça, esse homem, na estrada de Damasco, e teve seus olhos abertos para enxergar que a salvação não era pelas obras da lei. É isso que cada crente genuíno é habilitado pelo Espírito a compreender desde o princípio da sua conversão. Tudo é pela graça na vida cristã. Não há espaço para mérito na vida cristã. A graça é o invólucro de todas as bênçãos. E aqui nesta pequena carta, o termo aparece 12 vezes. É uma palavra-chave no livro de Efésios. É a grandeza e riquezas do Evangelho contidas num único termo. A graça é o ventre de onde procedem todas as bênçãos da vida cristã. E depois, ao segundo termo da saudação de Paulo, retornando a Efésios capítulo 1, verso 2, é a palavra paz, o outro par aqui da graça, o que forma o par com a graça. Paulo usa essa palavra paz 48 vezes nas suas cartas, das quais 8 vezes neste livro de Efésios. É uma outra palavra-chave aqui desta carta, a palavra paz. E assim como a graça, a paz é o evangelho em uma só palavra. Em Efésios capítulo 6, verso 15, as boas notícias sobre Cristo são chamadas de, abre aspas, o evangelho da paz, fecha aspas. Todavia, meus irmãos, há sempre o perigo de nós nos aproximarmos dessas grandes palavras da Bíblia, intrometendo a nossa perspectiva e conceitos modernos. E assim podemos atribuir a uma palavra um significado ou nuance que não corresponde ao conceito bíblico. Em outras palavras, nós podemos ligar a paz de Deus à paz do mundo e perder de vista o seu real significado. Contudo, a natureza da paz que procede de Deus é radicalmente diferente da paz segundo o mundo. Jesus fez distinção entre uma e outra em João 14, 27. Ouça com atenção. Deixo-vos a paz, a minha paz vou-la dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Existe a paz de Cristo que é completamente diferente da paz do mundo. A paz do mundo restringe-se a um sentido negativo. É geralmente associada à mera ausência ou cessação de conflito, guerra, violência, perturbações e agitação. Essa é a definição dos dicionários. Você pode encontrar isso fazendo uma pesquisa no Google. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar intergovernamental, melhor dizendo, com 32 países membros, baseou-se na filosofia de Kant ao formular o lema paz pela lei, que sugere que a paz deve ser obtida através de uma lei internacional para reger as relações diplomáticas e conflitos entre as nações. Nessa mesma perspectiva, um engenheiro químico sueco chamado Alfred Nobel até criou um prêmio anual em março de 1901 que reconhece os esforços para a promoção da paz, designado Prêmio Nobel da Paz. Agora, o curioso é que o criador do Prêmio Nobel da Paz também era um fabricante de armamentos e foi ele quem inventou o balistite e a dinamite. Eu estou enfatizando isso, meus irmãos, para mostrar a vocês como o mundo liga a paz a um conceito negativo que fica a anos-luz de distância do seu verdadeiro significado. Pense comigo por um instante. Se o conflito entre Israel e Hamas cessar hoje, nós podemos realmente dizer que a paz? A morte coleciona crianças, homens e mulheres, que eram maridos, esposas, filhos, irmãos, pais, mães e etc. Mas ainda haverá dor, angústia, tristeza e conflitos internos, guerra na alma e sequelas no corpo. Mas a paz da qual Paulo fala aqui, a paz bíblica, é muito mais do que ausência ou cessação de conflito e perturbação. Na Bíblia, a palavra paz tem basicamente uma dupla conotação. É primeiramente paz com Deus e depois
paz com os outros. E em Efésios nós encontramos esses dois sentidos aqui. Em Efésios capítulo 2, a gente vê os dois sentidos juntos, entrelaçados. Paulo nos diz que Jesus Cristo é a nossa paz, porque fez a paz com Deus e entre judeus e gentios. Olha Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 18. Efésios 2, 11 a 18, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, separados de Deus e uns dos outros aqui, separado do povo de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paz com Deus e uns com os outros na igreja. E vindo evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Paz com Deus. Então, aí está o significado dessas duas grandes palavras do Novo Testamento. A graça é a salvação e a paz é o seu efeito. Se a graça é o manancial, a paz é água doce que corre de maneira ininterrupta da fonte, porque é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E a partir disso, a partir dessa salvação que nós recebemos, toda a nossa vida é vivida num ambiente de graça, graça sobre graça. E o resultado dessa graça é paz com Deus. A paz segue a graça como a noite segue o dia. E quando nós tomamos as palavras graça e paz juntas, nós temos um formidável resumo sucinto da mensagem cristã. Assim, ao saudar os Efésios com graça e paz, Paulo está desejando a eles a soma total das bênçãos da vida cristã. É por isso que Paulo, antes de escrever qualquer outra coisa, meus irmãos, deseja a esses crentes efésios, primeiramente, acima de tudo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque se eles tiverem graça e paz, eles têm absolutamente tudo. Eles não precisam de absolutamente mais nada. E novamente eu digo, como é importante, meus irmãos, nós não passarmos apressadamente por nenhuma palavra da Bíblia. O Espírito Santo jamais escreveu nas Escrituras nenhuma palavra leviana e aleatória. Cada palavra tem profunda significância e ampla relevância para as nossas vidas. Isso é radicalmente diferente, como eu já disse, das saudações fúteis e vagas com as quais os greco-latinos costumavam saudar-se uns aos outros. Eles tinham apenas uma palavra, como eu já disse para vocês, karen, saudação, para cumprimentar uns aos outros, que se formava da raiz de um verbo grego que indicava um desejo de bem-estar genérico, um desejo de bem-estar não específico. E isso era uma perfeita expressão do seu apego e busca por prazeres nesta vida. Os gregos buscavam alegria, prazer na carne, enquanto as palavras de saudação de Paulo comunicam bênçãos bastante específicas e revestidas de profunda significância espiritual. A saudação dos gregos romanos, meus irmãos, é um excelente lembrete e ilustração da realidade de que a mensagem do mundo é apenas uma oferta de prazeres carnais, alegrias efêmeras e bem-estar frívolo. Tudo o que o mundo pode desejar é sucesso, boa sorte, saúde, felicidade, energias positivas, prosperidade, longevidade. São apenas palavras vagas e trocas de gentileza. Isso é tudo que o mundo tem a oferecer. Que mensagem o mundo tem para entregar às pessoas que necessitam de conforto e amparo? Que palavras o mundo poderia dirigir a quem sofre com tristeza profunda?
com depressão? Que mensagem o mundo tem para entregar a um viciado? Que o mundo tem a dizer àqueles que perderam entes queridos? Ele está num lugar melhor? Agora ele está descansando em paz? Vai ficar tudo bem? Palavras vagas e incertas. É isso que eu tenho ouvido quando eu vou em velórios de pessoas descrentes. O mundo nada tem a dizer que traga conforto, paz, consolo. Nada tem a dizer que seja semelhante à graça e paz da mensagem cristã. De que maneira sorte e energias positivas poderiam ajudar em circunstâncias como essas? Sorte e energias positivas seriam tão inúteis quanto tentar apagar um incêndio recitando uma poesia. Nem mesmo as belas palavras, as mais belas palavras de Shakespeare poderiam conter o fogo de um incêndio. A mensagem do mundo, meus irmãos, reitero, é uma oferta vazia e inútil, que fica flutuando e brilhando como uma ilusão, tal qual uma bolha de ar sujeita a espocar a qualquer momento. E então você tem os judeus do primeiro século, com a sua saudação mais ou menos formal, usando a palavra paz, que tinha uma conotação mais profunda e específica do que a saudação greco-romana, mas cujo desfrute, em sua condição mais elevada, de prosperidade espiritual e completude, era impossível sem a graça de Deus. Lembrem-se de como Nicodemos estava angustiado, perturbado e sem paz naquele diálogo com Jesus, conforme relatado em João capítulo 3. Ele era um excelente homem do ponto de vista da religião judaica, um homem irrepreensível, um proeminente mestre judeu, mas ele não tinha paz com Deus, ele não tinha nascido de novo, ele não recebeu graça, ele era meramente um religioso. Assim, a saudação salvífica, a saudação judaica, melhor dizendo, também é uma excelente nota e representação da realidade de que a religião do mundo não pode conferir a paz que oferece. Você tem o budismo, você tem o islamismo, o hinduísmo, o sikhismo e uma variedade de seitas oferecendo algum tipo de paz, através de códigos, ritos, boas condutas e sacrifícios. Essa é uma das principais metodologias empregadas pelas seitas. Há uma ênfase forte nos sentimentos e apelo emocional a fim de se aproveitarem daqueles que buscam atalhos para satisfazer as necessidades e demandas egocêntricas por se sentir bem e realizado. E no final das contas, meus irmãos, algumas pessoas descobrem que nem o mundo, nem a falsa religião podem realmente satisfazer as suas demandas de alegria e paz. Daí a razão de um grande número de pessoas receberem o Evangelho de Cristo somente através de profunda e lancinantes dor, angústia, sofrimento, quase desfalecendo, alguns à beira de suicídio, porque eles constataram a duras penas que toda a sua busca por alegria e paz no mundo e na religião só agravou ainda mais a sua condição de miséria e vazio na alma. Esse foi o meu caso, talvez seja o caso de alguns de vocês aqui, mas é só o Evangelho que traz a verdadeira paz pela abundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. A soma de toda a bênção espiritual está encapsulada nessas duas palavras. Essa é a síntese da mensagem cristã. E é isso que o apóstolo está desejando aos crentes efésios na forma de uma saudação. E essa bênção vem, diz Paulo em acréscimo, no versículo 2 do primeiro capítulo, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho, meus irmãos, são um manancial do qual fluem abundante graça e paz. É uma dupla fonte de bênção. O Pai é a origem de todas as coisas. Nele tudo tem sua gênese, mas ele não é apenas uma força impessoal, um poder, um princípio filosófico racional. Ele é o nosso Pai, diz Paulo. E isso indica um relacionamento pessoal. Paulo está usando aqui o mesmo termo que o Senhor Jesus usou na oração do Pai Nosso, nos ensinando a orar. A graça muda a nossa relação de inimizade com Deus e nos coloca num relacionamento pessoal com Ele enquanto
Pai. Nós vemos isso na vida de Paulo, a sua mudança de atitude em relação a Deus e a mudança de atitude de Deus em relação a Paulo. Não apenas o homem é inimigo de Deus à parte de Cristo, mas também Deus é inimigo do homem à parte de Jesus. E o mesmo é verdade a respeito dos crentes efésios, que abandonaram os ídolos, abandonaram o culto à deusa Ártemis e se voltaram para Deus e entraram numa nova relação com Ele através de Jesus Cristo e, em consequência disso, passaram a desfrutar do seu cuidado paternal. E a graça que colocou Paulo, os crentes efésios e a nós também, Primeira Igreja Batista do Pará, em uma relação inteiramente nova com Deus, na qualidade de nosso Pai, só é possível porque isso é bênção que flui igualmente por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus nosso Pai e, acrescenta o apóstolo Paulo, do Senhor Jesus Cristo. A fonte da graça e paz é tanto o Pai quanto o Filho. O Pai é a origem de todas as coisas, origem das bênçãos do Evangelho, e o Filho é aquele que, por meio da sua morte e ressurreição, pelos nossos pecados, traz a graça e a paz àqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele como o único Salvador e Senhor. Essa é a terceira vez que Paulo menciona o nome de Jesus Cristo só nestes 2 versículos introdutórios, meus irmãos. Paulo não consegue, isso é maravilhoso, Paulo não consegue falar muita coisa sem imediatamente inserir o nome de Jesus Cristo. O apóstolo era um homem cheio de Jesus e ele expressava isso com os lábios, expressava a plenitude do seu coração por meio dos seus lábios. Em Efésios, o apóstolo refere-se a Jesus Cristo a 68 vezes. É disparada a principal referência dessa carta, e eu contei isso daqui. Paulo estava cheio de Jesus, meus irmãos, e não poderia ser diferente, porque não há cristianismo sem Cristo. Jesus é a própria mensagem cristã. O cristianismo é sobre uma pessoa, o Cristo ressurreto e exaltado, Deus homem, e não existe nenhuma bênção de Deus para nós a parte de Jesus Cristo. Tudo o que somos e o que temos enquanto cristãos não pode ser explicado senão em termos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa conversa aí fora de que as pessoas creem em Deus e são abençoadas por Deus a parte de Jesus Cristo é uma mentira. Tudo que as pessoas têm a parte de Jesus Cristo é a ira, é o desfavor de Deus. E por isso que Jesus Cristo é essencial para o cristianismo. Tire Moisés, Abraão, Isaque e Jacó do judaísmo, permanece o judaísmo. Tire Maomé do islamismo, a pessoa não é essencial. Tire Buda do budismo, a pessoa não é essencial. Mas tire Jesus Cristo, não resta nada do cristianismo. Jesus Cristo é a própria mensagem cristã, meus irmãos. E a importância de Jesus Cristo consiste em que ele é não apenas uma pessoa humana, o carpinteiro que nasceu em Nazaré. Sim, isso é verdade. Mas Jesus, diz Paulo, é o Senhor, Yahweh, a mesma palavra que os judeus usavam para se referir a Deus no Antigo Testamento, o nome sagrado, o nome acima de todos os nomes, que não poderia ser tomado em vão, como nós ouvimos nessa manhã nas pregações do pastor Hayek. E Paulo, sem hesitação, aplica esse termo a Jesus 26 vezes nesta pequena carta, mais que o suficiente para ser acusado de blasfêmia e condenado a apedrejamento, se fosse o caso, conforme a lei de Levítico. Então, aqui está um judeu convertido, extremamente zeloso da lei dos seus antepassados, colocando Jesus em igualdade com Deus. E ele também diz que Jesus é o Cristo, isto é, o Messias, o prometido que traria salvação a Israel. Os judeus, porém, vocês sabem, rejeitaram a Cristo. E em consequência disso, os gentios foram admitidos na igreja cristã e exultaram nas grandes misericórdias de Deus. Então, é maravilhoso que agora Paulo esteja incluindo não apenas os judeus, mas também os gentios, efésios e de toda parte, nas bênçãos do Evangelho, que fluem através de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual é a reação mais apropriada a isso? A palavra está no versículo seguinte: bendito seja Deus. Paulo não consegue se conter diante da maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste versículo 2,
o apóstolo está resumindo e antecipando as riquezas, das quais vai falar e que deseja que os efésios conheçam e computem. Muito do que Paulo vai dizer mais adiante, meus irmãos, já está aqui neste versículo 2 como um embrião. Então, graça e paz é o resumo não apenas da mensagem cristã, mas também da mensagem do livro de Efésios, pois o que temos nesta pequena carta é uma magnífica exposição do Evangelho de Cristo e as suas implicações para os crentes. Temos neste versículo 2 o tema de toda a epístola, as bênçãos de Deus Pai, que vem através de nós, vem através de Jesus Cristo, melhor dizendo, vem até nós através de Cristo, a fim de reunir judeus e gentios em pé de igualdade na igreja, para o louvor da sua gloriosa graça. E se você quiser ter uma ideia do que vem pela frente em nossos estudos desta carta, permita-me tentar elevar a sua expectativa, citando a maneira como alguns homens de Deus, alguns homens piedosos, descreveram a epístola aos Efésios. No final do quarto século, João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, e um dos pais, um dos doutores da igreja, também conhecido como Boca de Ouro, disse no preâmbulo de suas homilias sobre Efésios, que essa carta está repleta de sublimes pensamentos e doutrinas de Paulo, sobre os quais o apóstolo fala pouco em outras passagens, mas declara explicitamente em Efésios. João Calvino, reformador de Genebra, disse que Efésios era sua carta favorita e pregou entre 1558 e 1559 uma série de 48 sermões expositivos sobre o livro. Às vésperas da morte de John Knox, o reformador escocês, sua esposa lia para ele os sermões de Calvino sobre Efésios. Martin Bucer desenvolveu um interesse especial por essa epístola que durou toda a sua vida. Martin Bucer foi professor de teologia em Cambridge. No entendimento dos reformadores, de modo geral, Dr. Timothy George diz que Efésios era uma exposição tão clara uma exposição tão clara do Evangelho quanto Romanos e Gálatas, talvez até mais. Samuel Taylor Coleridge, poeta inglês que viveu entre os séculos 18 e 19, avaliou o livro de Efésios como a composição mais divina da raça humana e acrescentou que, em sua opinião, é a rainha das epístolas. Em termos semelhantes, Armitage Robinson, no século XX, afirmou que Efésios é a coroa dos escritos de Paulo. John Mackay, o terceiro presidente do Seminário Teológico de Princeton, não poupou elogio ao livro de Efésios. Ele disse que devia a esta carta a sua própria vida. Ele designou Efésios como doutrina musicada, a essência destilada do cristianismo, o compêndio mais autorizado e mais completo da fé cristã. E afirmou que era a mais madura e a mais relevante de todas as obras de Paulo. Martin Lloyd Jones, o pregador galês que liderou por quase 30 anos a capela de Westminster, em Londres, pregou entre 1954 e 1962, 232 sermões em Efésios, versículo por versículo, cobrindo todos os 6 capítulos do livro. E sobre esta carta ele afirmou que se a epístola aos Romanos é a expressão mais pura do Evangelho, a epístola aos Efésios é a expressão mais sublime e mais majestosa dele. Aqui o ponto de vista é mais amplo e maior, ele disse. John Stott, contemporâneo de Martin Lloyd Jones, disse que ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. O professor erudito da Universidade de Manchester, F.F. Bruce, considerou Efésios a quinta essência, ou ápice da teologia paulina. James Montgomery Boyce, teólogo reformado americano, descreveu Efésios como um esboço de teologia centrado na igreja. John MacArthur, famoso escritor e um dos principais expositores bíblicos da atualidade, revelou que o livro de Efésios foi o responsável por formar o caráter da sua igreja em termos de suas dimensões atuais de ministério. Na época que ele começou a expor Efésios, tinha 500 membros. Foi para 5.000 membros a sua igreja. A Grace Community Church, diz ele, é uma igreja construída com bases nos princípios do livro de Efésios. E finalmente, Hernandes Dias Lopes.
em seu estilo inconfundível, pontua que estudar essa carta é pisar em solo sagrado. Precisamos fazê-lo com os pés descalços, o coração esbraseado e os olhos untados de lágrimas. Não podemos tratar de coisas tão sublimes com a alma seca como um deserto. Não estamos penetrando pelos umbrais de uma obra puramente acadêmica, mas entrando nas salas espaçosas do Palácio do Rei da Glória. Bem, eu penso que isso é suficiente para aquecer o seu coração. Antes de começarmos a penetrar no conteúdo propriamente dito de um dos documentos mais influentes da história do cristianismo e vermos em detalhes as riquezas divinas que o apóstolo nos antecipou neste belo resumo da mensagem cristã. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.